Percurso em árvore binária. A gente sabe que para fazer em um vetor é fácil, né? Normalmente a gente faz o percurso num vetor para ver todos os elementos dele, né? A gente vai para o primeiro, depois para o segundo, depois para o terceiro, pro quarto, até chegar no último, né? Ou então a gente faz de trás para frente, lá do último, penúltimo, antepenúltimo, até chegar no primeiro. Então, no vetor é fácil, basta você percorrer da primeira posição até a última, então da última até a primeira. Ok? Mas como é que a gente faz aqui em árvore, né? E em árvore é um pouco mais complicado. Então, como é que você vai percorrer os elementos lá de uma árvore? A gente tem algumas formas de fazer isso, né? A primeira que a gente vai ver aqui vai ser o pré-ordem, o percurso em pré-ordem, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz lá no pré-ordem é visitar a raiz. Esse visitar a raiz aqui tipo assim, você está fazendo o percurso por algum motivo, né? Sei lá, printar os elementos na tela. Então, esse visitar aqui seria equivalente a você printar, tudo bem? A você escrever na tela. Ok? Então, depois que você fizer o que você quer lá com a chave lá do seu nó, tudo bem? O que você quiser fazer lá, você faz aqui nesse visitar, né? Depois, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir para a árvore esquerda, você vai ter que percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem e depois você vai percorrer a subárvore direita em pré-ordem também, tá? Então, vamos exemplificar aqui com essa árvore aqui. Então, suponha que você tem essa árvore binária aqui e você quer fazer o percurso em pré-ordem. Como é que você faz? Eu vou considerar que a primeira coisa que eu faço aqui, que é o visitar raiz, é simplesmente um print, é só para você escrever, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser printar a minha raiz, aqui no caso é o A, depois eu vou seguir com pré-ordem aqui na minha árvore esquerda, depois eu vou para a minha árvore direita, tudo bem? Então, quando eu ficar printando, eu vou colocar aqui, tá? Ó. Então, vamos lá. A primeira coisa que ele faz é pegar a raiz e vai visitar, ou seja, ele vai printar o A. Vou colocar o A aqui, eu vou escrever assim, tá? Depois que ele fizer isso, ele vai para a subárvore esquerda do A. Quando ele chegar na subárvore esquerda do A, quem é a raiz de lá? É o B, ou seja, ele vai printar o B. Lembrando que eu estou seguindo aqui na subárvore esquerda do A, tá? O pré-ordem. O que é que o pré-ordem faz? Primeiro, ele faz visitar a raiz. E no caso, o meu visitar aqui que eu estou falando para você é o printar. Então, a raiz aqui é o B. O que é que eu vou fazer? Printar o B. Depois que eu printar o B, eu vou ter que percorrer em pré-ordem a subárvore esquerda dele, depois a subárvore direita, tá? Então, printei o B, agora eu vou para a subárvore esquerda, que é esse cara aqui, que tem a raiz D, ou seja, eu vou printar o D agora. Depois que eu printei o D, eu vou para a subárvore esquerda dele, que não é ninguém, ou seja, não vou printar nada, não vou fazer nada. Então, como eu não vou fazer nada, então já vou partir para o próximo passo, que é ir para a subárvore direita dele, a subárvore direita do D, que tem um G, e o G sozinho, ele é ele é a raiz lá da subárvore dele. Então, eu vou simplesmente printar o G agora. Então, vou colocar aqui o G. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, ó, aí você nota que eu já percorri em pré-ordem a subárvore inteira do A. Tudo bem? Agora, claro, eu já visitei o A e já fiz já fiz o percurso em pré-ordem lá na subárvore esquerda dele. Agora eu vou para a subárvore direita, tá? Então vou um pouco mais rápido agora. Então, aqui na subárvore direita do A, a gente tem que a raiz é o C. Então, lá, aqui no meu percurso que eu estou escrevendo, eu vou colocar o C. Depois que eu vi o C, eu vou para a subárvore de esquerda dele, que tem, e vou fazer o pré-ordem lá. Então, a primeira coisa que o pré-ordem faz é ver a raiz, visitar a raiz, que é o E. Tudo bem? O meu visitar é o printar simplesmente, né? Então, eu vou colocar o E aqui depois do C. Okay? Depois que eu coloquei o E, aí eu vou para subir a árvore esquerda dele, que tem um H como raiz. Eu vou printar o H, então, aqui, né?
Vou colocar o H. Depois que eu printei o H, aí eu finalizei a árvore esquerda, que tem o E como raiz, né? Então, eu vou para a subárvore direita do E, que tem apenas o I. E o I na raiz, eu vou colocar lá no meu percurso, o I. Tudo bem? Então, ó, eu já fiz esses 3 caras aqui, ou seja, eu já fiz a raiz esquerda do C. Agora eu vou para o lado direito, para a subárvore direita do C, que só tem o F. Então, eu vou simplesmente printar o F. Ok? Então, fiz isso. Aí eu já fiz toda a subárvore direita do A. Tudo bem? Fazendo a subárvore toda direita do A. Então, eu já fiz o meu percurso inteiro em pré-ordem, tá? Então, ó, essa forma que eu falei, né? Ela, vamos falar assim, ela é bem intuitiva de você fazer, só que ela é um pouco lenta para você fazer esse percurso aqui, né? Tem uma forma mais rápida, né? Uma forma que é mais interessante, né? Que é mais legal, tudo bem? Então, vamos ver como é que a gente faz. Ó, eu vou fazer um traço aqui, ó, tipo no A, eu vou fazendo do lado esquerdo, tá? Isso eu vou fazer para cada nó, tá? Então, vai ter para o B, para o D, à esquerda do G, do H, do E, do C, do F e do E. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse percurso aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou percorrer em volta aqui da minha raiz dessa forma aqui, ó. Aí, quando eu fiz isso, você percebeu que eu cortei esses traços aqui que são verdes, né? Ó? Tudo bem? Então, quando eu cortar aqui, vai ser equivalente a eu colocar lá no meu pré-ordem, tá? Isso é bem interessante. Então, vamos fazer aqui para você ver como vai dar certo. Ó. É o seguinte, então vamos lá. Eu vou começar aqui. Então, eu comecei aqui, né? Ó. E eu vou lá. Primeiro corte que eu fiz foi no A. Ó, se você for ver aqui, ó, a primeira coisa que você tem é o A. Então, suponho que eu já vou colocar o A aqui. Aí eu vou vir aqui, eu vou pegar o B. Aí você olha lá no seu percurso, ó, o segundo, quem foi? Foi o B, tá? Depois eu vou cortar o D aqui, tá? Aí eu vou lá para o meu percurso que eu estou printando e vou colocar o D. Agora, voltando aqui para a nossa árvore, quando você continuei aqui, cortei o G. Aí volta lá para o outro lado aqui e você colocou o G aqui. Agora, voltando para a árvore aqui de novo, eu vou aqui... Eu tenho que dar a volta em tudo, ó. Até agora eu não estou cortando nada. Opa, agora eu cortei o C. Depois que eu cortei o C, aí eu vou lá para o meu percurso que eu estou printando e vou marcar aqui, tudo bem? Aí eu vou voltar lá para a minha árvore de novo e vou continuar o percurso lá. Vim aqui pro E, cortei o E. Aí eu vou lá para onde eu printei e vou... Eu estou colocando só o círculo aqui, mas você está entendendo, né? Que eu não tô escrevendo novamente, não. Só estou marcando aqui o que seria equivalente a eu printar, tá? Então, vamos lá voltar para o nosso percurso aqui na árvore. Então, eu vou seguir aqui, vou cortar o H. Aí eu volto lá, ó. Você vê, ó, que está dando certo tudinho, ó. Então, vou voltar aqui para minha escrita aqui novamente. Aí eu vou passar aqui em volta aqui. E vou para o I. Aí volta lá, printa o I, tá aqui. Agora eu voltei para cá de novo. Aí eu vou continuar aqui o meu caminho aqui, voltei, tem que dar a voltinha aqui todinha. Depois cortei o F. Aí vou voltar para cá, ó, e vou circular o F. Então, aí eu vou continuar aqui o meu percurso aqui. Continuei, não cortei mais ninguém. Aí, professor, legal. Isso também vai valer para os próximos percursos que a gente for fazer, tá? Claro, não vai ser mais o traço do lado esquerdo, não. Tá? Mas vai ser bem legal agora, porque dá para a gente trabalhar um pouco mais rápido. Claro, pelo menos nessas árvores aqui que são pequenas e que a gente quer ver o pré-ordem mais rápido. Tá? Se você colocar aqui 1 milhão de nós aqui, é melhor deixar que o computador faça isso, tá?
Algoritmo do pré-ordem, como é que fica aqui? Então, a primeira coisa que eu faço é visitar, tudo bem? Então, eu vou visitar. Esse PT aqui é o ponteiro para a minha raiz, tá? Então, estou considerando que o PT está apontando para a minha raiz. Então, aí você vai visitar, você vai fazer alguma coisa, né? No caso lá do nosso exemplo, eu simplesmente printei, né? Então, dentro desse visitar aqui só tinha um print, mas você pode fazer o que você quiser dentro dessa função aqui, tá? Depois a gente vai para a subárvore da esquerda, tudo bem? Só que eu só vou para a subárvore da esquerda no meu algoritmo quando eu tenho certeza que ela existe. Ou seja, se o pt.esc for diferente de lambda, né? Aí finalmente eu vou fazer o pré-ordem na subárvore esquerda, tudo bem? E basicamente basta você chamar recursivamente o pré-ordem para o pt.esc. Depois que eu faço isso para a árvore esquerda, agora eu vou para a direita, né? Ou seja, eu tenho que verificar primeiro se eu tenho essa árvore direita e se eu tenho ela, né? Ou seja, se o pt.d for diferente de lambda, então isso quer dizer que eu posso fazer o pré-ordem na direita, ok? E aqui a gente acaba o nosso pré-ordem. Uma dica muito importante aqui é a seguinte: eu estou considerando que o PT aqui, quando você passa, ele já está apontando para um nó, tá? Ele tem que estar obrigatoriamente apontando para um nó. Você só vai chamar o pré-ordem quando você tiver certeza de que o PT é diferente de lambda. Tudo bem? Ele tem que ser diferente de lambda para funcionar aqui nesse caso, tá? Você vê que nas linhas 2 e 4 eu tomo esse cuidado, né? Eu só chamo ele quando eu tenho certeza de que, fato, esse ponteiro que eu estou passando como parâmetro lá para o meu pré-ordem, ele é diferente de lambda. Tudo bem? Então, só chame ele quando você tiver certeza de que você tem pelo menos um nó lá na sua raiz. Lá na raiz lá da sua árvore, tudo bem? Agora a gente vai ver o percurso em ordem, então ordem simétrica. Okay? Nesse percurso, a gente primeiro vai percorrer a subárvore esquerda, tá? Em ordem, tá? Eu seguindo o percurso em ordem, seguindo o percurso ordem simétrica. Depois é que a gente vai visitar a raiz, tudo bem? Lá da nossa árvore. Aí depois a gente vai percorrer a subárvore direita em ordem também. Como exemplo aqui, aquela mesma árvore lá. Como é que funciona aqui? Para ser um pouco mais rápido, né, você pode pensar daquela forma. Primeiro eu vou vir para essa subárvore aqui, né, para que é a direita. Depois eu vou para a minha raiz, eu vou visitar a minha raiz, depois eu vou percorrer a subárvore direita, tá? Só que eu vou para aquele jeito mais rápido de escrever, tá? Então aqui eu vou passar um traço embaixo de cada nó, tudo bem? Então aqui no A, vou colocar aqui embaixo. Ó. Aí eu vou ter o do B, vou ter o do D, vou ter o do G. Deixa eu só subir mais aqui um pouquinho. Pronto. Vou ter o do G, vou ter o do H, o E, o I, o F e o C. Tudo bem? Agora vamos lá e fazer aquele mesmo percurso lá assim, ó. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Tudo bem, ó? Aí, quando eu cortar esses traços aqui primeiro, né? Aí eu vou seguir na ordem que eu for cortando esses traços verdes. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu vou pegar aqui o meu percurso. Ele sempre vai começar aqui, né? E eu vou percorrer dessa forma aqui. Opa, cortei o D. Então eu vou colocar o D aqui, tá? Eu vou escrever aqui de novo. Depois eu vou continuar aqui na minha árvore. Aí eu vou continuar aqui, cortei o G. Aí eu vou lá, vou printar o G. Voltei para a minha árvore. Continuar aqui com o percurso, depois eu fui para o B. Aí eu vou voltar lá e vou printar o B. Continuar o percurso aqui. Aí eu cortei o A. Depois que eu cortei o A, eu vou printar o A. Aqui. Então, só aqui a gente já percebe ó, que está funcionando. Por quê? No em ordem, primeiro ele vai pegar a subárvore que é esquerda. Então, aqui eu já printei todo mundo, né? Tá aqui, ó, o D, o G e o B.
Tá aqui o D, o G. Não, tá aqui o D, o B e o G, né? Tudo bem, desculpa. Ó, deixa eu só... Ó, tá o D, o G e o B aqui em cima. Eu já printei eles, tá? Depois eu vou printar a minha raiz. Ou seja, depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou printar a minha raiz. E tá aqui, ó. Minha raiz foi printada depois. Tá? Então tá funcionando, tá? Ok? Então vamos lá continuar. Eu vou continuar com o meu percurso lá na minha árvore. Então eu vou continuar aqui, percorrer aqui, cheguei até o H. Pronto, aí eu vou printar o H aqui do lado. Então eu vou ficar com H. Ok? Voltando lá para o meu percurso da árvore, eu vou voltar aqui e vou cortar o E. Aí eu vou lá printar o E agora. Voltando lá para o percurso da árvore, eu vou agora cortar o I. Vou agora printar o I. Ok? Estou fazendo bem lento aqui, mas isso aqui depois, quando você tiver com prática, você faz isso aqui de cabeça bem rápido, tá? Então, voltando lá para o percurso, vou continuar com... Aí eu cortei o C. Vou lá e printo o C. Agora, continuando aqui o percurso na árvore, vou cortar o F. Aí eu vou e corto o F. Aí eu vou e printo o F aqui, né? Aí eu continuo o percurso aqui. E vou e finalizo. Ok? Então, esse aqui foi o nosso percurso em ordem simétrica, tá? Agora vamos para o algoritmo. Então, aqui no algoritmo do em ordem, eu vou seguir a mesma ideia lá do pré-ordem, tá? Então, aqui eu tenho que considerar que quando você for chamar ele, você vai chamar para um nó, tá? Você tem que ter um nó lá, não... esse PT, ele tem que estar apontando para um nó, ele não pode ser nulo não, tá? PT aqui é um ponteiro. Então vamos lá, como é que fica? A primeira coisa que ele faz é ir para a subárvore esquerda, só que eu vou verificar primeiro se o pt.s, que ou seja, se a minha árvore da esquerda, ela de fato existe, tá? Tudo bem? Então ela tem que ser, o pt.s tem que ser diferente de lambda. Aí, enfim, ele pode chamar o em ordem recursivamente, tá? Depois que ele fizer isso, ele vai visitar o pt. E depois que ele visitar o pt, a gente vai para a subárvore direita se ela existir, ou seja, se o pt.d for diferente de lambda. Aí você finalmente chama recursivamente, tá? Então agora vamos lá para o nosso próximo percurso. Agora a gente vai para o percurso pós-ordem, tudo bem? Então, no pós-ordem, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente percorre a subárvore esquerda, tudo bem? Em pós-ordem. Depois a gente vai para a árvore direita, em pós-ordem. E finalmente visita a raiz, ok? Como exemplo aqui, a gente vai pegar aquela mesma árvore lá e ver como é que funciona. Então aqui, como é que é? E agora, professor? Como é que fica lá aquele jeito mais rápido? Você vai colocar um traço agora na direita, tudo bem? De cada nó. Então, colocar um traço aqui na direita de cada nó. Então, vai funcionar também. Ok. Vamos lá agora. Vou fazer aquele mesmo percurso lá, né? Assim, dessa forma aqui, ó, que eu estou fazendo aqui agora. Então, quando eu passar pelo traço verde, né? Aí eu vou printando, né? Então, vamos lá. Vamos lá começar. Então, vamos lá para o percurso na árvore. Então, vou percorrendo. Cheguei no G. Aí eu cortei o G, vou lá, coloco lá no meu print G, tudo bem? Coloquei aqui o G. Eu vou voltar aqui para o nosso percurso da árvore. Aí eu cortei o D. Vou lá para o nosso print, colocar o D. Agora eu vou continuar lá na minha árvore. Aí eu vou chegar e vou cortar o B agora. Então eu vou lá e printar o B. Voltando para o nosso percurso lá. Vou vir aqui, vem. Cheguei no H. Então, aí eu vou printar agora o H. Voltando lá para o nosso percurso da árvore. Aí eu cheguei no I. Pronto. Então, cheguei no I. Vou printar o I, então. Vou voltar lá para o nosso percurso da árvore. Cheguei no E. Então, cortei o E, né? Então, vou aqui,
printar o E. Voltando lá para o nosso percurso da árvore. Vou lá continuar e cortei o F. Então vamos voltar lá e printar o F. Volto agora para a nossa árvore, continuar o percurso, vou lá para o C. Né? Então vou printar o C. Aí continuar aqui e printei o A. Aí eu vou ter que printar o A lá e acabou. Ó, você vê o seguinte, que a primeira coisa que ele fez aqui, né, foi percorrer a subárvore esquerda. Será que ele fez isso de fato? Fez. Ó, você tem esses três caras aqui. Você vê que eles estão aqui, ó. Tudo bem? Depois foi para a subárvore direita. Aí você vem para cá e percebe que esses elementos aqui, ó, do H até o C, são a sua esquerda, tudo bem? Deixa eu colocar o S aqui mais bonitinho, que ficou feio. S aqui, esses aqui, primeiro foi o D. E aqui, finalmente, foi a sua raiz, né? Então, foi bem interessante, né, isso aqui? Agora vamos lá para o algoritmo. E aqui no nosso algoritmo pós-ordem, vamos seguir aquela mesma ideia lá, tá? Só vou chamar ele quando o PT que ele estiver apontando para um nó, ou seja, quando a minha árvore não está vazia, tá? Então, a primeira coisa que ele faz é ir para a esquerda, se existe uma subárvore esquerda, ou seja, se o pt.esc for diferente de lambda, ele faz o pós-ordem no pt.esc. Depois ele vai para a direita, tudo bem? Se existiu, ou seja, se o pt.d ele for diferente de lambda, aí ele vai e chama o pós-ordem para o pt.d. E, claro, depois que ele fizer isso, ele vai visitar. Aí, uma coisa aqui que eu não falei, mas que eu vou perguntar aqui agora, é qual o tempo desses algoritmos? Qual é o tempo do pré-ordem, do in-ordem e do pós-ordem? Qual é o tempo deles? Aí você pode falar assim, professor, então posso ver quantas vezes eu visitei, né? Quantas vezes você chama o visitar, né? Lá no pré-ordem. Quantas vezes você chama o visitar lá no in-ordem? Quantas vezes você chama lá no pós-ordem? Tudo bem? Então, você chama N vezes. N vezes que é a quantidade de nós que você tem lá na sua árvore, tudo bem? E se você fizer... e se esse visitar aqui ele for O de 1, ou seja, se ele fizer em tempo constante, e você viu N vezes, aí você vai ficar com N vezes O de 1. Isso é igual a O de N. Então, o seu pré-ordem, pós-ordem e in-ordem, ele é O de N, tá? Considerando o visitar um tempo constante, né? Que você não vai fazer nenhum cálculo que custe muito tempo além de um tempo constante, tá? Bem, agora é o seguinte, eu quero que você fale para mim qual dos percursos que a gente viu até agora, né? Ou seja, se é o pré-ordem, se é o in-ordem ou se é o pós-ordem, que você pode usar aqui para calcular a altura de uma árvore. Tudo bem? Então vamos ver aqui como é que a gente calcula a altura dessa árvore aqui, tá? Lembrando que a altura de uma árvore a gente calcula de baixo para cima, tudo bem? A gente calcula de baixo para cima. Vamos aqui ver aqui, então. É o seguinte, a altura dessa árvore aqui, como é que eu sei calcular ela, né? Eu vou calcular aqui a altura de cada nó, tudo bem? Então, esse nó aqui, ele tem altura 1, ok? Esse aqui também tem altura 1, ok? Esse nó aqui, ó, ele vai ter altura 2, tudo bem? Ele vem até aqui, assim, ó. Beleza? Agora, é o seguinte, professor, então isso quer dizer que todos os nós que estão aqui nesse nível vão ser a altura 2? Então, esse aqui também vai ser a altura 2, né? Não, tá errado. Ó, eu vou começar de baixo para cima, mas a partir do nó lá que é folha, né? Então, esse nó aqui é uma folha, então ele tem altura 1, tá? Então, esse cara aqui ele tem altura 1. Então, esse aqui, qual é a altura dele? Aí ele tem uma subárvore que tem altura 2 e a outra subárvore que tem altura 1. Qual vai ser a altura dele na verdade? Você tem que pegar a maior, tá? A maior altura de subárvore dele, ou seja, você tem que pegar
o 2, aí disso você vai contar 1, você vai somar 1, vai ficar com 3, né? Ok? Então ele tem a altura 3, ó. Ele chegou até aqui. Tudo bem? Ó, esse cara aqui, ele vem até aqui. Esse aqui é uma folha, ele só vem até aqui. Ok? Então acho que está claro, né? Até agora. Esse cara aqui, ele tem altura o quê? Ele tem altura 1, né? Ele é uma folha. Para calcular a altura desse camarada aqui, que é a minha raiz, né? Eu tenho que pegar a altura da maior subárvore. A maior subárvore que ele tem aqui é a da direita, ou seja, é o 3. Então, eu vou pegar o 3 e somar 1. Então, eu vou ficar com 4 aqui. Então, a altura aqui da minha árvore, no total, vai ser 4. Então, é o seguinte, qual é o percurso que você vai utilizar aqui, né, para você calcular a altura de uma árvore, tudo bem? Eu quero que você faça um algoritmo para mim que ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui agora, ou seja, calcular a altura de cada nó. Como é que ele vai fazer para calcular a altura de cada nó? Tudo bem? Pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo e vê qual é o dos percursos que você vai utilizar, tá? Então, aí você pode me falar assim, professor, para calcular a altura aqui da minha raiz, eu tinha que ter a altura da minha subárvore da esquerda e também tinha que ter já a altura da subárvore da direita. Por quê? Porque eu tenho que saber qual é a maior. Para saber qual é a maior, eu tenho que saber o valor de cada uma. Tudo bem? Para depois calcular o da minha raiz. Ou seja, qual é o percurso que você já faz alguma coisa na subárvore esquerda e na subárvore direita para depois fazer lá na raiz. É o pós-ordem. Então, você faz o pós-ordem. Tudo bem? Então, lá no pós-ordem, a gente vai pegar ele e vai modificar só o visitar. A gente vai fazer exatamente esse cálculo, né? A gente vai pegar a altura da subárvore esquerda, depois a gente pega a altura da subárvore direita, tudo bem? Pega das duas qual é a maior, depois a gente vai pegar essa maior e vai incrementar 1 e vai colocar para ser a árvore da nossa raiz, tudo bem? Então vamos fazer esse algoritmo aqui agora. Então a gente vai pegar o algoritmo visitar e vai fazer a implementação dele aqui para a gente conseguir calcular a altura da nossa árvore, tá? E como eu tenho que calcular a altura de cada nó, então eu vou criar um novo campo, tá? Para cada nó e vou dizer que esse campo é a altura. Então os nossos campos lá do nó, eles vão ficar assim, né? Eu vou ter a chave normal, que é esse camarada aqui, né? A chave, vou ter a altura, vou ter o ponteiro da esquerda e vou ter o ponteiro da direita. Tudo bem? Então eu tenho esses 4 parâmetros aí, tá? Eu tenho esses 4 campos lá no meu nó. Ok? Então, basicamente, como eu sei que eu estou percorrendo em pós-ordem, né? Então eu já tenho a certeza de que a altura da subárvore da esquerda já foi calculada e tenho certeza também que a altura da subárvore direita já foi calculada. Tudo bem? Então eu tenho que ver eu tenho que pegar esses valores e tenho que fazer essas comparações, tá? Outra coisa, lembrando que quando eu fiz o meu pós-ordem, eu considero que eu sempre tenho um nó lá no PT, ou seja, que o PT está apontando sempre para um nó, ok? Eu não tenho que esse PT ele é nulo, não. Eu sei que ele já está apontando para alguém, tá? Então, eu sei que ele está apontando para alguém, mas eu não sei se a esquerda dele é nula ou não. Então, é bom fazer essa verificação, né? É bom verificar se ele tem, de fato, uma subárvore esquerda para pegar a altura dessa subárvore esquerda, tá? Então, não vá logo botando um pt.altura, aliás, pt.s, que ponto altura que vai dar certo, não. Porque você só tem certeza de que você tem um nó lá no pt, mas a esquerda dele você não tem certeza, tá? Então, pronto. Se for diferente de lambda, né? Então, é porque eu sei que eu tenho pelo menos um elemento lá na minha subárvore esquerda.
ou seja, eu tenho uma altura pelo menos 1 também. Então, eu vou colocar uma variável que eu estou chamando aqui de out para receber o pt.esc.altura. Tudo bem? Eu só posso chamar esse pt.esc.altura agora porque eu sei que o pt.esc é diferente de lambda, tá, gente? Tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos lá. Então, e agora? Se isso não acontece, ou seja, se o pt.esc ele for igual a nulo, é porque eu não tenho uma subárvore. Logo, a altura eu posso dizer que é 0. Então, o meu out... Então, se não, né? Se não, o meu out 1 recebe 0, ok? Então, vou fazer a mesma coisa lá para a direita, tudo bem? Então, se o pt.d for diferente de lambda, eu vou ter uma árvore lá, tudo bem? Não vai ser uma árvore vazia na minha direita. Então, eu vou colocar o out, que seria referente à altura 2, né? Então, eu vou botar o out 2 para receber o pt... ponto de ponto altura. E se isso não acontece, ou seja, se o pt.d for igual a lambda, então eu vou colocar o meu out 2 para receber 0, tudo bem? Então, se não, o out 2 recebe 0. Bem, agora é fácil, né? Então, já tem o out 1, que é a altura da esquerda, e tem o out 2, que é a altura da direita. Agora é só comparar um com o outro e ver quem é o maior, tá? Então, se o out 1 for maior do que o out 2, é porque eu vou ter que calcular minha altura pelo out 1. Tudo bem? Então, o pt.altura vai receber o out 1 mais 1. Lembrando que ele pega a maior subárvore e soma 1. Tudo bem? E se isso não acontece, então é porque a minha altura tem que ser calculada pelo out 2. Então, o pt.altura recebe o out 2 mais 1. Tudo bem? Então, aqui usando o pós-ordem, né, a gente consegue calcular a altura da árvore, tudo bem? Aí tem outra configuração também, porque... aliás, outra configuração não, desculpa. A gente tem outra situação que a gente precisa demais usar um desses percursos, né? Ou a gente vai usar demais o pré-ordem, então a gente vai usar o em ordem, ou então o pós-ordem. Por exemplo, suponha que você sempre quer ficar... sabendo a altura da árvore que você tem direto, ou seja, você vai ficar usando o pós-ordem direto para calcular a altura da sua árvore. Tudo bem? Então, nessa configuração, a gente pode tentar melhorar um pouquinho o tempo desse pós-ordem, tudo bem? Ou então desse em ordem, ou então desse pré-ordem, se você ficar usando ele demais. Aí a gente vai para uma nova definição, que é de árvore com costura. Você vai pegar costuras, tá? Que é o nosso tema que a gente vai ver agora, tá?